Shalom, shalom, queridos. Começando mais uma live, ok? Com o nosso querido pastor Joelson, da EFCOL, tá? Enquanto o povo vai chegando, a gente vai mandando aviãozinho e vai falando, né? A gente vai falando a respeito do nosso CTG Guerreiros. Visite o nosso YouTube, visite a nossa página do Instagram, curta. Já tá aí, os irmãos já estão chegando, ok? A gente está... Já estão chegando, vão mandando aviãozinho, porque hoje a IFCOL já está... tem um tema sobre sacerdócio, o pastor Joelson vai estar falando assim. Shalom, queridos, shalom. Shalom, amados. Vamos mandando. Neide chegando, Lindete, shalom para vocês. Sejam bem-vindos nesse canal aqui de comunicação, né? A gente tem trabalhado para poder levar ensino, informação do reino para os queridos, né? Olha aí, paz, querida, shalom, shalom a todos os nossos irmãos. Vamos compartilhar, né? Vamos compartilhar essa live, porque daqui a pouco a gente chama o pastor Joelson, ok? Daqui a pouco a gente chama o pastor Joelson, sempre a gente dá uns minutinhos para dar uns avisos, ok? Ele vai participar como EFCOL, ou como... Josi Joelson. Achava melhor participar como Josi Joelson, como seu nome, não como EFCOL, entendeu? É assim que eu queria que você entrasse como Josi Joelson, como seu pastor Joelson, não como EFCOL escola. Se puder, tá? Eu preferia que você entrasse com o seu nome do que com a EFCOL. Porque a gente colocou ali seu cartaz, a sua foto, tá? E não da EFCOL, então... Eu quero o pastor Joelson convidado nessa noite, é o pastor Joelson, não é a EFCOL. A gente faz um outro dia uma live com a EFCOL, fazendo um estudo, tá? Mas hoje é homens, essa live faz parte de uma série Homens, né, com propósito. Então é o pastor Joelson que a gente quer aqui hoje nessa noite. Enquanto isso, vocês vão mandando, gente. Por favor, vão mandar o aviãozinho para os nossos queridos, para eles poderem entrar, e a gente vai mandando também, tá? Em nome do Senhor Jesus, a gente vai passando para os irmãos, a gente vai mandando o aviãozinho abençoado, porque eu creio que hoje vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Eu vou esperar o pastor Joelson mandar aqui, tá? O convite, como pastor Joelson. Porque a série Homens com propósito, né? Enquanto isso, a gente vai mandando, tá? Pode mandar pelo direct, Vera, ok? Pode mandar um direct, uma mensagem aí pelo... Shalom, a paz, queridos, a paz. Ok? Sidney, de Belém do Pará. Olha, Belém do Pará, queridos, se inscrevam. Ah, pastor Joelson, mas como assim? O senhor não vai conseguir? Ai, amado, mas eu não queria pela EFCOL, eu quero o senhor, não pela EFCOL, porque aí a conta da EFCOL é a escola, né? Que eu convidei o pastor Joelson. Você não tá na sua casa? Meu Deus do céu. Já que tá preparado para hoje, para essa live, já tá agendada há tanto tempo, irmão. Shalom, pastora Lúcia. Amém. Amém, irmão Cid. Então, vamos ver aqui o que o pastor Joelson resolve aí, se ele consegue entrar como Josi Joelson, como pastor Joelson, para a gente poder
Senão a gente vai ter que ver o que a gente vai fazer. Vamos aceitar ele como ficou, mas não era esse que foi o nosso combinado, né? Não foi esse combinado. Combinado foi, eu convidei o pastor Joels. Vamos ver, vamos esperar mais um minutinho ver o que ele fala aqui. Eu não sei qual, ele tá tendo um problema de entrar com a outra conta dele, vamos ver. Olha aí, enquanto isso, ó, os irmãos estão chegando, viu, gente? Glória a Deus, o povo tá... Eu tô aguardando ver qualquer coisa. Vamos andar mais um pouquinho aqui. Vamos avisar que a live já começou, ok? Vamos avisar da live pra gente poder esperar ele. Cadê ele? Vamos ver aqui. Vamos ver. A gente já tá com 7 minutinhos. Porque senão vai ficar na live aí ficou, né? Vai ficar na live aí ficou. Não vai ficar o pastor Joel. Não foi isso que a gente marcou. A gente combinou. Eu convidei ele como um homem, né? Como pastor, como ministro, né? Para ele poder estar falando com a gente sobre sacerdócio. Sobre sacerdócio, o tema dele é um tema muito relevante, né, amados? É um tema muito importante para esse tempo. E a gente realmente precisa, tá? E é porque essa live vai subir pro link, né? Mas, apóstolo, é que tem um problema aqui, que eu tô no meu celular e eu só tenho conectado, a José não tá em casa e eu não sei a senha. Tô tentando falar com ela, mas ela tá na Meu Deus. eu não tenho a senha do outro. Ah, Jesus. É porque vai ficar gravado, né, pastor, tanto no Instagram como vai pro canal. Daí eu queria você, não era, não combinei com a Ficol, só tinha convidado a Ficol pra fazer, olha, vê. Aí eu, ai, gente, complicado. Vamos ver, vamos lá, vou aceitar, vou ver, pra gente já entrar com ele. Tá com problema, não consegue entrar na outra conta. Opa. Alô, Pastor apóstolo, Shalom, querido. Shalom, tudo bem? eu tô sem a senha do Meu outro, Deus do céu. do outro Insta e acabou com a dona. Só um minutinho. Que a pastora está fora de casa também. Aqui tá chovendo muito e a gente tá meio perdido, mas vamos Mas aqui vamos mesmo. lá, né? Vamos lá. Não vamos deixar de fazer a Amém? live por causa disso. Mas, na verdade, a gente chamou o pastor Joelson, né? Era, eu queria mesmo você, mas não ficar gravado lá como esse call, né? Porque vai ficar lá no... Mas vamos ver o que é que a gente vai fazer. Mas a live vai ter. A live nós vamos Só fazer. colocar depois um tipozinho embaixo, melhor. Hã? Depois coloca um tipozinho embaixo, escrito, né? Que aí já muda. É, Na hora que for subir pro YouTube. tá bom. Mas amém. Mas eu quero apresentar para o pastor Joel, deixar ele se apresentar para os irmãos, a esposa da pastora Josiane, que é bastante conhecida, nossa. Tem bastante gente aí, tem um povo de Belém, tem o povo do Rio, pastora Lúcia do Rio. E é isso. Vou passar a palavra, ele vai falar sobre né, um tema bastante relevante, né, pastor Joel? Bem-vindo aqui. Obrigado. Seja bem-vindo aqui no nosso meio de comunicação. Ó, os filhos dele já estão chegando aí, ó. Sim, Glória a Deus. Deus Amém, abençoe. querido.
Meu nome é Joelson, eu sou pastor do Ministério Zoe, né? Agora, o Senhor trouxe uma revelação a nós mudamos de nome, né? Isso é Glória. culpa sua. Sim, Isso é eu culpa sei. sua. E nós alteramos o nome agora, mas estamos há 10 anos aqui na cidade de Vitória. E hoje ele trabalha muito na área de aconselhamento e libertação, né? E isso daí tem sido o cerne do nosso ministério. E já há algum tempo o Senhor tem nos movido, né? Nessa questão do sacerdócio masculino e principalmente as questões do posicionamento do homem dentro da igreja. Amém. Né? A gente observa que, na verdade, apóstolo, isso aí, a gente que está um pouco mais de tempo no Evangelho, né? Uhum. A gente observa uma grande falha na igreja. A partir do momento que. Eu não estou falando nem nessa geração especificamente, eu estou falando desde a geração anterior, onde a gente olha para os púlpitos da igreja, né? Antigamente, hoje, muitas igrejas ainda mantêm os púlpitos, mas antes era mais tradicional isso. Nós olhávamos um grupo sacerdotal masculino. No entanto, quando você olhar para os plenários da igreja e para a equipe de trabalho da igreja, principalmente os trabalhos relevantes com relação à espiritualidade, trabalhos de oração, consagração, Sim. jejum, todo esse trabalho era exercido por mulheres. E o plenário sempre cheio de mulheres e poucos homens, né? Isso numa geração anterior, em que, desde eu acho que da década de 80, 90, começou a vir se falar sobre pais, né? Pais espirituais. Verdade. E começou a ter esse movimento de falando de paternidade, restauração de paternidade, posicionamento e representação de Deus. No entanto, o que a gente nota é que, embora a gente tenha se preocupado muito em ter pais espirituais, a gente ainda tem poucos filhos verdadeiros. Verdade. Porque eu creio que não adianta você ser pai se o filho não quiser ser filho. O pai continua sendo pai, mas com seus erros, com suas dificuldades, às vezes com suas incoerências, mas o filho ele precisa ser filho. Então, por nós termos passado por essa geração em que o cajado de fé da igreja foi passado para as mulheres, eu não estou falando aqui de uma questão de preconceito, nem um discurso aqui machista, não, mas eu creio que Deus estabeleceu uma ordem, né, sacerdotal, masculina, e porém, nós passamos muito desse cajado para a igreja, para as mulheres. Não que as mulheres não pudessem assumir, as mulheres assumiram e assumem até melhor que os homens, às vezes. Né? Eu costumo dizer que se Jesus estivesse no Getsemane e tivesse discípulos, ele nunca estaria orando sozinho. Verdade. Ele estaria orando com as mulheres ali. Elas não estariam dormindo também, elas estariam vigiando com ele. Com certeza. E, na verdade, isso não é especificamente dessa geração, mas nós estamos herdando uma herança de um sacerdócio fracassado. Cada vez os homens colocando as mulheres para orar, para buscar, para trabalhar dentro da igreja, e trabalham mesmo, são poucos os modelos de referência que nós temos de homens de oração. A senhora conhece muito bem os profetas aí da nação, e nós vemos que a cada 10 profetas, um é homem. Verdade. Embora chame atenção, embora tenha até uma certa relevância, mas nós temos visto muito mais mulheres assumindo o ministério profético. E assim, essa onda dentro da igreja, nós acabamos notando essa onda invadindo a igreja. Verdade. A ponto que nós percebemos que a igreja ela se tornou vamos dizer assim, uma instituição que a posição está acima do dom, acima da revelação. Verdade. A gente tem uma confusão nessa questão de autoridade. Existe uma autoridade masculina, existe uma autoridade feminina.
Mas com essa confusão, muitos homens se colocam numa posição assim, eu sou sacerdote, eu sou pastor, eu sou líder, eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou isso, aquilo, mas relegam o verdadeiro trabalho espiritual para as mulheres. Ou seja, assim, eu sou sacerdote, mas vai orar você e eu vou ficar no repouso. Isso daí é uma questão de uma herança que nós recebemos de passado, né? É uma herança que nós recebemos do passado e que hoje reflete, porque hoje, apóstolo, eu atendo não um, não dois, nem três homens, mas são dezenas, centenas de homens fracos, sem sacerdócio, com nenhuma autoridade para exercer cobertura espiritual, nem sobre a família, quanto mais sobre a igreja. A pastora Josi entrou, ó. Entrou, né? Tá. Entrou, ela deve estar chegando. Então, nós temos uma dificuldade de exercer, vemos isso na igreja, uma dificuldade de receber, de ver dentro da igreja um sacerdote representativo masculino forte. Sim. O que nós gostamos muito é de impressionar por título. Uhum. Só que o título não tem nada a ver com a verdadeira função sacerdotal. É verdade, não tem nada a ver. Porque onde estão os homens de oração da nossa nação? Sim. Temos, glórias a Deus, temos muitos. Mas em comparação às mulheres de oração, são muito poucos. Nós tomamos de 10 a 0. Onde estão os homens de consagração da igreja? Sim. Se nós formos observar entre homens e mulheres, as mulheres se consagram isso muito mais do que os homens. E a verdade é que, por conta disso, hoje a igreja pegou uma herança muito complicada. Uma herança de homens fracos, frágeis, que não querem crescer espiritualmente, não querem assumir responsabilidade. As mulheres, graças a Deus, que a igreja ainda continua como tendo um esteio feminino, desde muito novo no Evangelho. Eu sempre ouvi falar, por exemplo, nós fomos criados na Assembleia de Deus, tradicional. E sempre na Assembleia de Deus que era falado conosco que a coluna da igreja era o círculo de oração. E era um círculo de oração feminino. Sim. E, na verdade, era mesmo. Eu sou de uma geração que a gente ia para uma vigília e dobrava o joelho e orava 2 horas, depois cantava os hinos, orava mais 2 horas, tinha uma palavra e orava mais 2 horas. Não era só movimento, né? Era muita oração. Mas quando nós observarmos o cerne dessa oração, sempre foi um trabalho de exercício feminino. Eu não estou falando que não possa exercer. Eu estou falando que verdadeiramente as mulheres assumiram um papel que deveria também ser dos homens. Na verdade, os homens deveriam estar juntos ali orando. Verdade, juntos. E assumir esse sacerdócio. Eu vejo hoje, e às vezes a gente vê uma certa dificuldade, a gente pensa que, não, pastor, mas isso é hoje. Eu estava estudando, né, a gente estava vendo a questão da live, e, por exemplo, Paulo, ele fala aos Filipenses, capítulo 2, que ele desejava enviar Timóteo para Filipos, porém, ele queria enviar outras pessoas. Porém, olha a palavra que Paulo fala, portanto, todos procuram cuidar dos seus próprios interesses e não se dedicam do que é de Cristo Jesus. Isso na época de Paulo. Sim, sim. Paulo já tinha uma dificuldade de levantar homens que se dedicassem verdadeiramente ao serviço de Cristo. Exato. E eu louvo a Deus porque as mulheres pegaram esse rojão, vamos dizer assim, pegaram, continuam pegando, mas existe uma necessidade de cura na igreja, porque a igreja, apóstolo, está doente. As famílias estão doentes por conta disso. E a igreja está doente porque ela é formada por famílias doentes.
Sim. E cada vez mais temos visto a dificuldade de homens assumindo o sacerdócio. E a nossa preocupação é, e a próxima geração, como vai ficar? Meu Deus. O pastor Rodrigo falou a respeito disso, né? Ele falou bastante sobre isso na live que a gente fez com ele, a próxima geração, homens que não assumiram o seu lugar e as mulheres tiveram realmente que assumir, porque eles não assumiram, né? Então as mulheres foram, né, realmente assumindo esse espaço que os homens não se omitiram, como a irmã colocou aí. Os homens se omitiram e as mulheres assumiram, mas a preocupação é a próxima geração. Se essa geração já ficou dessa forma, não ora, né, não ficou uma geração de homens fracos, você imagina a próxima. O que você acha que a gente pode fazer como líderes, né, de ministério, líderes de nação, para poder ativar novamente os homens no seu lugar de oração, enfim, dos 5 ministérios? Eu acho que a questão é nós revermos a questão dos nossos valores dentro da igreja. Nós olhamos muito e exaltamos muito as personalidades, gostamos muito de celebridades. Isso aí é verdade. Então, na verdade, o que acontece? Costumamos colocar os poucos homens que às vezes se dedicam. Eu não estou falando aqui de serviço sacerdotal. Sim, entendi. Porque o serviço sacerdotal, ele não começa no altar. Sim. O serviço sacerdotal começa no quarto fechado de oração. Claro, com certeza. No momento de intimidade com Deus. Então, nós precisamos parar de fomentar, como igreja, essa visão e que gosta, que celebra as pessoas. Verdade. Para a gente começar a entender os valores e verdadeiramente trabalhar os valores sacerdotais dentro da igreja. Quais são os valores que eu preciso estar, vamos dizer assim, exaltando dentro da igreja? Para isso, eu creio que nós temos que começar pela base, principalmente hoje, talvez seria pelas crianças mesmo. Começar desde a base, incutindo na igreja um valor de reino, os valores de reino. A senhora falou e citou a questão dos 5 ministérios. Hoje, por exemplo, nós temos uma grande dificuldade de implantação, porque eu falo para a senhora, nossa igreja, há quase 3 anos atrás, o Senhor nos mandou implantar os 5 ministérios. Quando o Senhor falou isso comigo, eu era analfa de pai e beto de mãe em questão de 5 ministérios. Sabia que era nada sobre isso. Eu sabia os versículos bíblicos, só isso. Eu conhecia o que estava escrito na palavra. Mas você dizer que qual a função do evangelista, qual a função do pastor, qual a função do mestre, do apóstolo, do profeta, é fácil. Você dizer quem é. O problema é deixar isso funcionar dentro da igreja. Isso, com certeza. Porque ainda, apesar de nós hoje termos uma orientação com relação à disciplina da igreja, com relação ao trabalho da igreja, com relação à palavra, baseada numa reforma protestante, ou seja, numa reforma da palavra, nós não vivemos a reforma eclesiástica. Uhum. Então, hoje, a maioria das nossas igrejas, infelizmente, ainda se modula no modelo imperial romano. Onde nós temos... Babilônia ainda... Sim, onde nós temos o imperador, o séquito, que são os obreiros, os ministros, e o povo. Babilônia ainda, infelizmente. É o modelo babilônico, é o modelo de babilônico e o modelo que verdadeiramente ainda atrofia a igreja. Porque quando nós observamos isso, e atrofia principalmente essa questão masculina, porque os homens gostam muito de posição. Então, por exemplo, o que acontece hoje? Eu vejo que talvez esse reconhecimento desses valores, desses valores efetivos do que é o evangelho, do que o evangelho deveria ser, de como que a igreja deveria funcionar em governo,
onde a gente não vai se colocar apenas como uma posição sacerdotal, mas a gente vai criar uma posição de serviço, em que para eu ser pastor, eu verdadeiramente tenho que cuidar de ovelhas. Para eu ser profeta, eu verdadeiramente tenho que ser o canal de Deus para ser profeta na terra. E isso daí, gerar isso nos homens, para trazer um peso de responsabilidade para nós não idolatrarmos pessoas. Lógico, nós temos pais, nós temos mães, temos pessoas de referência na nação. A senhora, para nós, é uma pessoa de referência. Assim, temos aí o apóstolo Éder, o apóstolo Léo e muitos outros apóstolos da nação, pastores da nação, que são verdadeiras referências nossas, que nós são os nossos, vamos dizer assim, espelhos para nós. Porém, no entanto, a gente não pode deixar fugir a responsabilidade de trazer isso para o corpo da igreja, entendendo também que a gente tem que levar, principalmente para a geração masculina, desde a infância, uma responsabilidade sacerdotal, inicialmente dentro de casa, primeiro com a sua própria vida, porque o que acontece? A maior parte das fragilidades estão relacionadas aos pecados. Principalmente pecados na área sexual, pornografia. Posso falar um pouquinho? Você entrou numa área, eu fiz uma pergunta e você, né, entrou numa área mesmo que a gente realmente a igreja tem todo esse problema, mas eu acredito que Deus ele vai alinhar a igreja brasileira, a nossa nação, quando houver verdadeiramente uma restauração do ensino da Torá. Eu acredito que o mestral, há muitos anos, tipo uns 20 anos, eu conversava com alguns mestres, que eu conhecia bem pouquíssimos mestres da palavra, né? E o que eu olhava e observava? Eu, quando realmente descobri o que eram os 5 ministérios, bem cedo, já quando eu ainda era da Batista, porém a gente não fluía nos 5 ministérios, porque a igreja batista... É o mesmo caso da apóstolo Léo, não fluía. Mas eu comprei um livrinho bem fininho assim, de um pastor chamado Paulo Queiroz. E ali ele falava a diferença dos 5 ministérios. Já era Deus falando comigo aqueles anos sobre o apostólico, mas eu não entendia. E passou alguns anos, eu fui compreender, né, a questão do mestral. Quando eu recebi o mestral na minha vida, né, e eu acessei aquela dimensão dos rabis, dos escribas. Eu lembro muito bem como se fosse hoje, quando o anjo desceu do céu, me deu uma caneta de ouro e colocou a capa de mestre nas minhas costas. E a partir daí eu comecei a escrever sem parar, escrever. E eu fiquei pensando, meu Deus, onde estão os mestres da nação? E eu conversando com alguns, esses estão dentro dos cemitérios teológicos, né? Dentro dos seminários, na verdade. E eu fiquei pensando, precisa ter uma restauração, assim como teve apostólica, profética, né? E ainda mais o quê? O pastoral, né? A questão do evangelista. Ainda não está restaurado os 5 ministérios. Mas eu acredito que o mestral vem com a restauração da Torá. Eu acredito que isso vai começar na nação brasileira. Foi isso que Deus falou conosco a respeito das escolas. Por isso que temos as escolas, para trazer, porque o ensino que vai restaurar, o ensino da Torá de Yeshua, a verdade. Aí você falou das crianças, e é verdade mesmo, as crianças, né, mas com a base, com o fundamento apostólico e profético, e a gente tendo esse alinhamento. E quando realmente o ensino da Torá confrontar o ensino babilônico, aí começar a cair a estrutura babilônica da mente, do coração e do ventre, nessas 3 áreas, aí eu acredito que nós vamos começar a gerar o reino, manifestar, porque o reino não está lá nem aqui, mas ele está dentro de nós. Então nós vamos começar a manifestar, porque as fontes, elas estão contaminadas pela Babilônia.
as fontes de água, sim, elas estão sujas, poluídas, né? Então, é isso que Deus tem falado, foi isso que ele falou, a questão do norte, né? Então, a gente está uhum, orando para limpar essas fontes, né, que está dentro de nós. Do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Mas o quê? Fluirão águas vivas, águas que limpam, águas da palavra mais, da Torá, a Torá sem mescla, sem mistura de Babilônia, de Grécia, de Egito, de Roma, sem essa mistura, mas uma água pura, limpa. Então eu acredito nessa revolução, eu sim. acredito nisso. Na verdade, apóstolo, o que acontece? Aí que está, essa questão trazer novamente. A senhora falou muito bem a situação aí da questão dessa bênção, da restauração dessa visão judaico-cristã. Hoje a maior parte do evangelho que é pregado, e a gente tem observado determinadas doutrinas aí muito perigosas, parecem são muito bonitinhas, parecem assim, Verdade, verdade. como eles colocam, a gente estuda muito sobre a questão dos espíritos, né? Então, por exemplo, eles botam um duendezinho lá muito bonitinho e não sabem que aquilo é um demônio, né? É verdade. Então, assim, e também essa teologia, por exemplo, uma teologia muito perigosa hoje em dia que fragiliza cada vez, principalmente os homens, é a teologia da supergraça. Oh, Então, os homens eles ver- passam a conviver desde muito cedo, desde criança, verdade. com o pecado. E trazendo libertinagem para isso. Ou seja, não, eu peco, Deus perdoa, eu peco, Deus perdoa. Porém, quando a gente vai entender, e eu costumo sempre dar esse exemplo, quando a gente fala, por exemplo, de questões relacionadas à visão da filosofia greco-romana, da Babilônia, dentro do Evangelho, eu costumo dizer que olhar o Evangelho com a filosofia greco-romana é a mesma coisa que você andar de óculos escuros à noite. É verdade. Então, você não vai ver nada. Então a gente tem que fazer um retorno para a filosofia judaica, porque essa é a base do nosso evangelho. E a própria palavra Nem diz é que não. filosofia judaica, né? É a do Sim, reino mesmo. A gente tem que buscar sim, a filosofia. Não é nem judaica, né? Mas bíblica, né? é isso, Filosofia bíblica, né? da Porque vem palavra. bem antes da lei, porque na verdade a lei é só um conjunto de rudimentos que estão escritos em cima de princípios bíblicos. Exatamente, E exatamente. nós observamos esses princípios bíblicos com mais zelo, entendendo que o princípio é maior do que a lei. Então, por exemplo, a partir do momento que a gente começa a ensinar isso na infância, a mostrar para esses pequenos homens que eles têm que viver nessa santidade, que eles têm que tomar o seu cajado sacerdotal, porque todo filho judeu, o filho homem, ele nasce para ser o sacerdote da casa. Então, desde que ele nasce, ele é apresentado pelo pai no templo, e lá, ou na sinagoga, ele começa, desde ali da infância, a ser gerado no coração daquela criança que ele é um futuro sacerdote. E nós não. Verdade. Eu, por exemplo, participei de uma época que os pais tentavam proteger o filho, falavam assim, não, deixa o meu filho fazer o que ele quiser, está na hora, não cobre o meu filho, não toque no meu filho. Então, os pais não têm esse cuidado. Então, a senhora levantou um ponto-chave, que é essa questão, principalmente desse retorno mestral, né, em que os mestres também comecem a abrir os seus olhos, tirar Amém. essas escamas dos olhos, esses Meu tampões dos Deus. ouvidos, Oh, para ouvir a palavra, não com os rudimentos da filosofia greco-romana, aleluia. mas trazer uma verdadeira fundamentação, que isso vai trazer fundamento para as próprias crianças, desde muito pequenas. Verdade, pastor. É isso mesmo. Elas Eu poderem ser creio. criadas na palavra. Elas poderem ser criadas não com os fundamentos do mundo, não debaixo dos fundamentos do mundo, não debaixo dos fundamentos que nós criamos, por exemplo, que nós somos mais importantes que Yeshua, que nós somos poderosos, no sentido assim, lógico, nós temos poder, os seus defeitos disso, mas nos colocar, às vezes, no patamar igual até o de Deus. E que Sim, Deus tem que nos aceitar do jeito que nós somos, e ai dele se não quiser nos mudar.
Sim, sim. Né? Então, hoje, nós vemos isso, esse reflexo dentro da igreja. Hoje, quem é pastor de igreja sofre muito. Ou ele sofre, ou ele é pernicioso. De qualquer forma, ele vai sofrer. Pernicioso não, é permissivo. Ah, ok. Tem Entendi. muitos pastores, por exemplo, que hoje, para sobreviver na igreja, permite de tudo e de todos. É, verdade. Sem fundamentação nenhuma, empurrando as pessoas numa crença sem base. Então, hoje, por exemplo, quando nós falamos dessa fundamentação dos 5 ministérios, eu creio que falta ainda maturidade em boa parte das igrejas. Eu tenho orado ao Senhor para Deus mostrar uma igreja que efetivamente funciona nos 5 ministérios. Eu tenho orado. Se a senhora soubesse, depois a senhora me dá o endereço que eu quero visitar. Assim, O Libertador de Israel do apóstolo Léo funciona anos com 5 ministérios. O tabernáculo recede do apóstolo Lins, da pastora Juscelene, também funciona com os 5 ministérios também. O nosso ministério funciona também com os 5 ministérios aqui em Curitiba. Não, mas é assim, porque eu estou falando, assim, graças a Deus, eu preciso mesmo dessa revelação. Não estou sendo hipócrita, não, estou sendo sugestivo para mim. Mas é pouquíssimos mesmo, são pouquíssimos realmente o ministério que funciona. Eu estou falando funciona na prática mesmo, né? Sim, porque tem que funcionar. Eles colocam no nome, mas na prática... da pirâmide babilônica, né? Do mesmo padrão babilônico. Então, apóstolo, eu creio que tirando esses fundamentos todos ruins, e a gente ser uma geração mais madura, chamada responsabilidade mesmo. Amém, pastor, eu creio. Se você é homem, você tem que assumir o sacerdócio da sua casa. Sim, sim. Você tem que cobrir espiritualmente sua esposa e seus filhos. Verdade. Tem muito doce na palavra. Que a gente costuma adoçar muitas coisas e depois dá dor de barriga. Verdade. O problema é esse, que a gente acaba tentando minimizar uma responsabilidade que deveria ser uma responsabilidade profundíssima para as pessoas, tá certo? Que verdadeiramente mudaria a vida delas para tentar conquistá-las. Porque a gente sabe também, como eu falei, por exemplo, hoje, ou os pastores, ou eles sofrem de um jeito ou de outro, ou eles são categóricos em obedecer a palavra, ou eles são permissivos. Se eles querem manter um grupo que vai para a sua congregação, não a igreja, mas vai para a sua congregação, e ali se mantém sadio, sim, e ele é categórico com a palavra, normalmente ele vai ter que perder o medo de perder pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão muito imaturas. E começando com o sacerdócio masculino. Hoje, no nosso ministério, no ministério que nós temos visto aí caminhado, nós temos tentado sempre trazer a mensagem de homens que verdadeiramente assumam os seus áreas como sacerdote do lar. E essa visão sacerdotal, ela não se comunica com a ideia de pecado dessa supergraça que é pregada. Por isso que a fundamentação bíblica está errada. Sim, isso lá nos Estados Unidos é muito comum, essa supergraça. Conheço muito lá. Quando eu morei lá, eu vi isso, meu Deus. E geralmente o brasileiro copia muito de lá. Ele vai lá e copia e traz para cá e fica... É verdade. Sim, hoje por exemplo, já me chegou em várias circunstâncias, mulheres pedindo socorro, por favor, pastor, paternize o meu marido, ensina meu marido a ser obreiro, pelo amor de Deus. Só que, quando a gente vai pegar o sujeito para trazer para perto para fazer, a gente não vê esse ímpeto em se paternizar. Ou seja, nós podemos ser os filhos, pais que nós pudermos ser.
Uso muito o exemplo de Ezequias. Ezequias, depois de Davi, foi um dos reis de maior referência e santidade em Israel. Uhum. E, no entanto, seu filho Manassés foi o pior rei de Israel. Então, o que acontece? Se a gente não conseguir transmitir essa palavra de verdade com base para isso, a gente precisa de sacerdotes fortes, precisa de pessoas que entendam essa mudança de paradigma de governo da igreja, tá certo? Em que a igreja é apenas um pastor. A igreja é a igreja do pastor Joelson. A igreja é a igreja do pastor fulano. A igreja não é o pastor. Mas o pastor, ele vai cuidar dentro de um contexto que os outros ministérios também, outras pessoas, tanto homens quanto mulheres, lógico, nós temos mestres e mestras excepcionais, temos profetas, homens e mulheres que são homens de Deus, mas quando você vai ver a proporção, sempre é maior feminina. Então, temos poucos homens que assumem o seu cajado. Aí vem essa questão dessa visão. Por isso que eu falo com a senhora que a gente precisa ver para poder sentir. Porque, por exemplo, até receber da unção, né? Porque quando você olha, por exemplo, um mestre, e o cara pode ser o melhor mestre do mundo, só que se você chama ele de mestre, ele não se satisfaz, ele não se sente reconhecido, ele não se sente aproveitado. Ele tem que ser pastor. Ele tem que se tornar pastor. Aí vem um erro, porque aí restaurado, o mestral ainda não foi restaurado. Sim, mas também como de forma dos outros. Às vezes, por exemplo, o camarada é um grande evangelista, é um grande ganhador de alma, mas ele quer ser pastor por conta do título. Como se o evangelista não fosse, né? Sim, aí ele vai ser pastor, quando ele vai ser pastor, os primeiros problemas de pastor, ele quebra a cara. Da mesma forma, o cara que é mestre, ele quer ser pastor, o primeiro problema de pastor, ele vai quebrar a cara. Então, essa restauração de base, fundamentos e princípios, eu vejo que ela não pode, ela tem que ser absorvida pelos nossos homens. A nossa geração, a geração de mestres hoje, a geração de ministros hoje maduras, elas têm que estar preocupadas com essa renovação sacerdotal. E principalmente eclesiástica, mas também bíblica. Em que nós vamos cortar as raízes de Babilônia, que às vezes a gente tem que cortar o que alimenta isso, que a gente olha para os frutos, e quer retirar os frutos. Mas a gente tem que cortar essa raiz, que é a fundamentação teológica que a gente tem. Verdade, tem que mudar. Olha, quando eu dava aula para os pastores, para líderes, que é formação de líderes, eu sempre observei um grande problema. Porque quem vai observar o seu liderado é o pastor, é o líder, e você está debaixo daquela cobertura. E eu lembro quando eu fui para Jocum, ali no ano 2000, ali a gente começou a receber a revelação de paternidade, porque vieram muitos americanos, inclusive Gregório McNutt, Dan Duque, e outros falando a respeito de... o pai dele era Leonard Ravenhill, que eles, meu pai orou 3 horas, antes, né, passou o manto para o Gregório. E eu fiquei assim, eu chorei, porque eu digo, eu não tenho pai. Né? Uma igreja, eu fiquei assim, eu e mais alguns irmãos de lá da minha igreja, no caso, e eu comecei a despertar em relação a isso, e eu lembro que eu entrei no meu gabinete do meu pastor, e eu perguntei para ele, pastor, o que o senhor acha que eu sou? Aí ele me olhou assim para mim, disse assim, não sei, minha filha, você que tem que saber. Eu fiquei assim, eu saí tão frustrada daquele gabinete naquele dia. E eu comecei a buscar do Senhor, né? Porque o líder, no caso o pai espiritual, a cobertura, você tem que saber qual é o dom do seu filho, que você vai apontar o caminho para ele.
Você tem que saber. E o que eu observava ali, naqueles anos na minha igreja que eu congregava, que as pessoas, eu sempre dou esse exemplo, quando eu estou ensinando, dando treinamento, falando para liderança, eu falo sempre isso. Eu uso o exemplo do bolo. Se o bolo sai antes do tempo do forno, ele sai cru, ele fica batumado. Ele senta, com aquele trem solado. Ninguém aguenta comer, tem gente que gosta, mas... E se ele passa do tempo, ele fica o quê? Queimado. Ele queima. Então, eu observava líderes dentro da igreja, alguns queimados porque passou do tempo e outros batumados porque era colocado antes do tempo numa posição de liderança, mas por culpa do próprio líder da igreja, porque ele não sabia o tempo das pessoas, né? E eu, por causa da minha visão profética, o profeta ele sempre está à frente do tempo. Sempre ele está lá na frente. Ele nunca marcha naquela bateria, naquele ritmo do pastor, nananã, aquela coisinha do evangelista. Ele sempre está na frente. Ele sempre vê as coisas que vão acontecer. E eu sempre dizia, mas quando eu colocar uma liderança, mas não está no tempo de colocar, não, mas por causa disso, daquilo, ou do parente, ou do dinheiro, nananã, essas coisas que tem igreja, você sabe como é que é. E sempre tinha problema, porque ou estava queimado, ou estava cru. Porque tem um tempo, mas quem observa esse tempo, claro que a pessoa ela tem que saber, mas você precisa de um pai, de um líder. Você não tem um pai, assim, paternidade, mas tem aquele líder que vai te conduzir, que vai te mostrar, que vai ser o teu mentor, que vai te dizer, agora é o tempo de você. E muitos estão perdidos ainda, até hoje. Isso eu estou falando de 20 anos atrás. Hoje a coisa, estou falando de 20 anos, né? Passado, mas hoje a gente ainda vê líderes perdidos e liderados também, porque não sabe o tempo de colocar aquela pessoa, porque não tem mais aquela dependência do Espírito Santo. Eu lembro, a gente é do tempo, né, que orava e com imposição de mão, o Espírito Santo indicava fulano para vocação, ele era vocacionado. Hoje não existe mais isso. Então, o que eu observava? Esse tempo, essa vocação, claro, muitos iam para o seminário, muitos se preparavam, mas hoje em dia não. Hoje em dia tem uma garotada aí que não se preparou com nada, né? E eu não fiz seminário, mas dei aula em seminário. Né? Deus me deu um doutorado no céu. Eu subia para as dimensões e lá ele me desenrolava os rolos, e foi assim. Mas muitos vão para um seminário, né? E lá eles são totalmente mortos do seu chamado. Lá morre, acaba o dom, acaba tudo. Então, assim, eu vejo muito isso ainda hoje, mas isso é a Babilônia, que mata o chamado e que faz os líderes não enxergar os seus liderados. O tempo, né, que isso está ligado à tribo de Isacar, entender os tempos e as épocas determinados para cada uma das pessoas. Então, isso aí tudo também influencia demais na questão de ativação do evangelista, do mestre, do profeta, do pastor, do apóstolo, né? Sim, na verdade, o que acontece? É uma questão histórica muito grande, né? Porque, por exemplo, principalmente a questão dos que mais envolvidos com a questão espiritual, que eram os pentecostais, né? A gente, como pentecostal, a gente sempre tem uma grande dificuldade de ter pessoas que tinham entendimento. A maioria dos nossos pastores eram pastores que aprenderam no reino. E às vezes aprenderam de uma forma errada e equivocada, e às vezes não souberam ser pais. Como a senhora passou, por exemplo, um pai que a senhora chega para ele, o que eu sou? Eu falo assim, eu não sei o que você é. Você que tem que saber. Eu não tenho uma direção. Assim? Eu não tenho uma direção para te dar. Eu não tenho uma direção para te dar. E, na verdade, o grande problema é esse. Só que, depois... Aí, não é só direção, ele não sabe nem quem você é. Sim, não, mas ele não tem uma direção. É muito sério isso, o teu líder não saber quem você é, mesmo você mostrando que você move no profético, que você tem o dom de ensino, não sabe quem você é. Mas a dificuldade, por quê? Eles não sabiam também por ignorância. Porque às vezes ele não sabia nem claro.
Eles dão o que tem, com certeza, isso é verdade. Sim, por ignorância no sentido de desconhecimento, né? Exatamente. Por exemplo, mas aí o que acontece? A senhora não citou essa questão histórica. Depois começou a se elevar essa questão na presença, na vida desses grandes homens de Deus, né? Essa função sacerdotal se elevando, né? Como verdadeiros pais na nação. Aí o que acontece? E hoje nós temos já assim, quando você vai vasculhar, você tem pessoas que são verdadeiras referências para a gente ainda. Sim. E são referências boas, são referências positivas de paternidade. Uhum. Só que ainda nós temos dificuldade de pessoas em querer se paternizar. Aí, Sim. hoje nós temos Mas alguns pais... porque eles não sabem quem eles são, eles não têm identidade. Sim. Então, o que acontece? Na verdade, isso é uma herança de orfandade da nação. Exatamente. Isso faz parte da herança de orfandade da nação. E isso também tem a oportunização dos espíritos de orfandade, né? Que cada vez mais, de Moloch, que a senhora sabe muito bem, fala muito bem sobre isso, de Moloch, que na verdade quer roubar do ventre a semente. Então, o que acontece? Então, são sementes que morrem antes, são pessoas que às vezes não chegam a nem sobreviver, eles vivem apenas. Eles estão apenas, vamos dizer assim, paralisados no tempo, nem conseguem saber qual a função, que função cumprir. Aí eles procuram o quê? Foco e posição. Às vezes eles procuram honra sem ter pelo que ser honrados. E quando isso não acontece, quando eles não são honrados, quando eles não despontam, eles deprimem. Aí eles vêm para cima da gente. Pelo amor de Deus, nos socorre. Aí você dá uma direção, você mostra, você ensina, você procura mexer ali nos fundamentos, nos rudimentos, passar dever de casa para a pessoa também, que a pessoa tem que entender a fundamentação da palavra, e não dessa palavra corrompida, mas a palavra verdadeira, da palavra dos fundamentos legais mesmo, dos princípios bíblicos, princípios de autoridade, que a pessoa tem que respeitar princípio, que a autoridade, a pessoa tem que respeitar pai, tem que respeitar mãe, tem que ser sacerdote, tem que pegar a responsabilidade de ter uma comunhão com Deus pessoal, essa reforma pessoal, para depois ser sacerdote dentro de casa, né? Porque às vezes a pessoa quer ser sacerdote na igreja. Uhum. Mas ele não é nem dentro de casa, nem contra a sua própria vida. Não é verdade? Sim. Os princípios e os objetivos são todos diferentes. Existe vamos dizer assim, uma roupa, uma máscara de santidade dentro da igreja. Verdade. E quando chega dentro de casa, já é outra pessoa. Verdade. O ministério é apenas um meio de reconhecimento. Então, essa dificuldade, eu vejo muito relacionada verdadeiramente a essa impregnação da palavra da igreja. Por isso que nós precisamos de mais profetas dentro da igreja. Você está falando do profético. Nós precisamos de mais profetas dentro da igreja. E eu sempre, e uma coisa que eu sempre tenho trabalhado profético aqui. Esse ano eu comecei aos domingos, conversando com cada um dos ministérios. Então, eu estou levando pessoas aqui que a gente vê que tem algum chamado, estou chamando, você tem chamado para mestre, eu vejo isso em você. Vem cá comigo no primeiro domingo, nós vamos sentar, eu passo o dever de casa, eu quero isso de vocês, eu quero que vocês levantem aqui para mim o material para consolidação, essas coisas. Eu dou responsabilidade a eles, tanto homens quanto mulheres, claro. Faça reunião com os evangelistas, faça reunião com os pastores, com os profetas, eu deixo para a pastora fazer. Tá certo. Mas de vez em quando eu vou lá. Eu vou lá também, por quê? Porque eu sei também que o profeta, ele, se ele não souber também, isso aí a gente até viu com o pastor Léo fala muito bem sobre isso. Quando o profeta ele não conhece a verdadeira fundamentação da igreja, ele se isola. Né? Ele se isola, porque ele não consegue, às vezes, por exemplo, por ele estar lá na frente, às vezes as pessoas não compreendem ele, e aí, às vezes, ele não compreende também quem está lá atrás. Então, acaba se isolando. E a gente tem que
trazer esses profetas para dentro da igreja, homens, homens de oração, mulheres que têm visão de Deus, e alinhá-los aos outros ministérios para a fundamentação da noiva. Por isso que o profeta ele tem tendência de se encavernar. Ele sim, tem a tendência de sim. entrar na caverna, o profeta. Por causa da rejeição, por ser incompreendido. Então, geralmente, o profeta ele tem que andar em companhias de profeta, ou então ele tem que estar inserido dentro do contexto de escolas proféticas, que é bíblico, a questão da escola de profetas, né? Mas o apostólico também. O apóstolo também é bem difícil, Sim. porque o apóstolo Mas essa- governa, até o apóstolo Léo só governa, o profeta guia, né? E assim vai, Mas, o pastor guarda, né? mas eu vejo que esses 5, eles têm que voltar também para dentro da igreja. Lógico que, às vezes, por exemplo, vamos dizer assim, eu como não pastor, entendi. Dá para você repetir? O quê que você falou? esses profetas, todos os 5, ele tem que se voltar para dentro da igreja. Não, mas é da igreja. Isso é na igreja. Tem que ser porque fora da igreja não tem sentido. Não, né? não, sim, não, mas eu estou falando assim, por exemplo, assim, como a senhora falou, às vezes o profeta ele tenta entrar em caverna e vai entrar em companhia de profeta. Aí, às vezes, ele foge da noiva. Assim, da funcionalidade da noiva, ele fica meio periférico. Não, ele tem que trabalhar com companhias mais Trabalhar dentro junto. da igreja, para o corpo. Trabalhar junto. Não, Por sair isso da que- por isso que- caverna, ele tem que sair da caverna e entrar nas escolas. Sim, por isso que né? eles têm que entrar e entrar no Sim. entendimento de Sim. comunhão entre os 5. Uhum. Né? O apóstolo, sendo vigiar, ele não funciona mais dentro da igreja, ele funciona fora. Né? Mas, ele o apostólico um das marcas do apóstolo é não ficar muito tempo na igreja. Sim, mas ele também. Paulo, se ele tem um chamado de apóstolo e ele fica só em gabinete, ele não é um apóstolo. Não, mas é assim, diferente. entenda o seguinte, mas ele também tem que voltar os olhos para a noiva. Sim. Mas Pra a noiva. noiva é a noiva. A noiva não Não, é aquela mas- igreja local. Você está falando de igreja Mas o local, que né? acontece? Eu entendo isso. Porque eu vejo, por exemplo, eu sou muito pela visão seguinte: cada igreja, mesmo que seja local, ela tem que funcionar no 5. Então, por exemplo, assim, que se cada igreja, aí você fala assim, mas cada igreja vai ter seu apóstolo? Por que não? Desde que haja um funcionamento saudável, porque toda a função dos 5 ministérios é para ter maturidade para a igreja. É levar maturidade. Lógico que, segundo a instituição religiosa que nós temos hoje, isso beira o impossível. Né? Nem todas as igrejas, por exemplo, hoje eu recebo telefonemas praticamente o dia todo, pedindo de aconselhamento de pessoas de ministérios que nunca vão se dobrar aos 5 ministérios. É verdade. Eu aconselho pastores, aconselho líderes, que, na verdade... Isso é fato, né, pastor? Tem a mais que nunca vão entrar, vamos dizer assim, nessa funcionalidade do ministério. Mas também eu tenho que ter uma preocupação em trazer essa fundamentação para o meu rebanho. Sim, claro. Eu não posso olhar só para fora. Eu tenho que olhar para dentro também. Não, na verdade, eu tenho que estar com 2 olhos. Né? Mas o apóstolo que só vive dentro do gabinete, então ele falta não, aí. Não é dentro do gabinete. Esse é sistema, a gente tem que tentar. Mas eu não posso fazer... né? O apóstolo, ele pouco para dentro da casa dele. Isso é não, com certeza. Isso aí é fato. Se a gente liberar, aí pronto, que aí desbanca mesmo, né? Hoje, vamos dizer assim, a gente, entre aspas, a gente cuida de pessoas sem ir até as pessoas, né? A gente cuida pela mídia, a gente está aqui conversando sem impedimento algum, mas são filhos que nós temos, que a gente está buscando, que a gente está tentando, que a gente está cuidando. Mas, por exemplo, a fundamentação minha hoje, a minha preocupação hoje, será que os outros ministérios estão funcionando bem? Então eu tenho que trazer saúde para eles. Porque eu também tenho uma noiva aqui, uma parte da noiva que eu preciso cuidar. Entendeu? Aí tá lógico, a gente vai cuidar, a gente vai lançar a rede, vai para onde o Senhor determinar. Mas em dado momento eu tenho que
fundamentar minha compreensão que eu tenho que cuidar da minha casa antes de sair. Com certeza. Né? Mas isso daí, esse problema, isso é como você falou, isso é antigo. Muitos não cuidam da sua casa, né? E aí a casa está toda destruída, os filhos desviados, tudo aí, né? Sim. Aí eu digo, por exemplo... É fundamento, isso é base, né? É fundamento. Mas a gente tem que começar a romper. E romper com maturidade. Porque se a gente está buscando essa maturidade para a noiva, a gente também tem que crescer em maturidade. Essa maturidade ensina, essa maturidade busca, essa maturidade... Então, por exemplo, eu como homem, agora eu vou voltando à questão sacerdotal masculina. Eu como homem, eu tenho que entender o meu posicionamento diante do reino, então eu tenho que procurar pais que me ensinem, né? Tem que procurar verdade e que pais também que busquem de uma fonte pura. Não adianta também eu procurar um pai que está me dando uma água suja. Né? Isso aí que é o grande problema. Às vezes eu tenho pessoas, por exemplo, que entram aqui, nos procuram, a gente conversa, mostra os princípios, daqui a pouco a pessoa marca um outro encontro e a pessoa está toda contaminada de novo. Aí você vai ver por quê. Porque a pessoa vem cá, bebe água, uma água que a gente tenta tratar o melhor possível, para depois ela sair e voltar para a Babilônia. E a Babilônia, querendo ou não, a Babilônia, como esse príncipe, aí que está, a senhora lançou aí uma verdade fundamental muito, muito tremenda, mas muito que muitas pessoas até se ofendem se a gente falar isso. A Babilônia ela tem funcionado dentro da igreja. Sim. Por quê? Não, a Babilônia é o mundo, é o ímpio, é aquilo outro, é a China, é os Estados Unidos, é a Rússia. Não, a Babilônia ela funciona entre nós para contaminar, porque ela vai esse espírito de anticristo que trabalha dentro das igrejas para retirar os princípios de fé verdadeiros e que tem que ser vistos. Aí, a partir desse momento que você começa a ensinar desde o berço uma criança, você vai passando fase após fase dessa criança, até a idade adulta, até a maturidade, ensinando para ela a verdadeira fundamentação, os verdadeiros princípios bíblicos da palavra, trazendo a responsabilidade para ela como sacerdote, das mães também como sacerdotisas de casa, como mulheres que têm que ser coadjuvantes, adjutoras, pessoas que têm que estar ali debaixo da mesma missão do marido, né? Não é submissa no intuito de estar debaixo do marido, mas estar debaixo da mesma missão do marido, estar debaixo em submissão, né? E trazendo isso, uma verdade espiritual, para que libere os homens também para trabalhar. E aí o que acontece? Porque se a mulher ela se posiciona, ela não pode também admitir que o marido não faça. Ela tem que buscar em Deus a fonte de maturidade para o marido também. Então, o que acontece? Isso daí tem sido uma trava na igreja. A igreja sofre hoje, apóstolo. Hoje, e isso daí já há muitos anos, mas hoje a gente tem que observar de uma outra forma. Há 20 anos atrás, eu atendia problemas de homens, talvez muito mais maduros do que eu entendo hoje, independente da idade. No passado, eu atendia casos de homens que verdadeiramente precisavam de atendimento, precisavam de restauração, mas eles eram muito menos frágeis do que hoje. Eram homens que estavam dispostos a verdadeiramente buscar e retomar o cajado de oração, de busca. Se você chegasse para ele e falasse, vamos buscar a Deus, ele realmente sabia o caminho por onde passar. Hoje essa geração já tem uma certa dificuldade para isso. Essa fragilidade que tudo quebra. Aí você vê os desmandos, né? Você vê, por exemplo, as situações mais complicadas possíveis. Né, que você olha homens, por exemplo, que hoje você, quando você olha a comunidade, por exemplo, dos desigrejados, né, que a maior parte que está lá é homem,
E a gente observa por aí a maior parte dos, entre aspas, dos sacerdotes que se levantaram como gurus desse povo aí dos igrejados, são pessoas que foram feridas pela igreja, foram feridas dentro da igreja, não conseguiram perdoar, não buscaram as fontes de vida para tomar, morreram e hoje buscam pessoas para fora da noiva. Então, quando você olha esse povo, você vê pessoas muito imaturas, que a gente vai conversar com eles, pessoas muito imaturas. Tem uma pessoa aí, eu não vou citar o nome aqui, né, que às vezes a gente não vai ser indiscreto, mas é um dos grandes nomes aí dos desigrejados. Eu, esses dias, eu estava olhando no Facebook, havia até uma comunidade lá, fulano de tal, profeta desse século. Assim, colocando aí como profeta do século uma pessoa hoje, que eu vejo que o discurso é totalmente... E travou. Voltou? Travou um pouquinho sua fala, pastor, travou. Travou. Uhum. Ó, a Bruna perguntou o que são os 5 ministérios. Teve uma pergunta, muitos perguntaram sobre os 5 ministérios, né? Ah. Então, Bruna, alguns perguntaram sobre o que é os 5 ministérios. O apóstolo, ele governa, ele tem que ter uma mente de reino, não uma visão apenas local de igreja, mas como o pastor falou, ele tem que primeiro estabelecer o governo dentro da igreja, da casa dele, a igreja, a cidade, porque apóstolo não tem visão apenas de cidade, nem de igreja local. Esse é uma coisa, eu tive muito problema com isso no início do meu ministério por conta disso. A visão apostólica, ela sempre vai ser global, mundial, nunca apenas de igreja. Então, muitos não entendem, porque ele vê mais fora, não vê o de dentro. Não é, porque esse o apóstolo, ele tem essa visão mesmo. Ele é chamado para as nações, para os continentes. É isso, a visão apostólica, ela é assim. Não tem outro jeito. Você pode olhar na Bíblia que todos os apóstolos eles são chamados para fora. Porque ele é chamado para governar, ok? O profeta, ele guia, é aquele que dá direção, que fala, que é chamado para batalha espiritual, que é chamado para... Né? E o apóstolo também, ele estabelece, né? Através do governo, ele estabelece o reino de Deus. O evangelista é aquele que ganha, é aquele que não fica dentro da igreja, ele sempre está fora, buscando almas, atrás de pessoas. Os pastores, né, é o que guarda, é o que cuida do rebanho, é o que cuida ali das ovelhas, ele ouve, ele aconselha, ele está ali, ele cura, ele é o pastoreio, né? E o mestre é aquele que germina, é aquele que ensina a Torá. E o apostólico, ele toca nos 5 ministérios. Ele recebe todos. Ele recebe o mestral, o profético. O apóstolo ele se move nos 5. Todo apóstolo tem que se mover nos 5 ministérios. Né? Então, sim, essa é a visão dos 5 ministérios. Mas, para você entender melhor, tem uma aula que o apóstolo Léo deu para Eficol. Você vai lá no YouTube, no canal da Eficol, e busque lá. E ele vai estar explicando bem explicadinho, tá bom? Porque aqui a gente está com a série Homens do Reino, então a gente está falando de outros assuntos. Não dá para a gente explicar assim o ministério. Tem uma pergunta aqui, eu acho que é IEMS 7988, eu acho, ou LEMES, eu não sei. Eu acho que é LEMES, né? LEMES. Mas não que não perdoam, mas que não são perdoados pela própria igreja. Veja bem, o que acontece. É isso que eu falo dessa personalidade frágil dos homens de hoje em dia. Né? Eu observo, por exemplo, o seguinte, e eu tenho falado isso com os ministros que eu tenho conversado, com as pessoas que eu tenho conversado, porque as pessoas entendem igreja, como a Sara Meu falou,
como o lugar de congregação, e não é o lugar de congregação. A igreja ela se expande por onde houver alguém que verdadeiramente professa Cristo. E quando nós olhamos isso, nós entendemos também que existe os locais de congregação, que são os locais de celebração. Claro. A gente fala de igreja local. Quando a gente fala de igreja local, a gente tem que entender que é uma estrutura imperfeita, uma estrutura de pessoas imperfeitas, meu Deus, com certeza, mas que gera um espírito de adoração perfeito. Verdade. Então, o que acontece? Eu, como homem, aí que está a questão da ferida. Eu, como homem, eu tenho que buscar a minha posição sacerdotal no meio da igreja. Então, eu vou para o meio da igreja não para receber, vamos dizer assim, não para receber cura. Eu vou para o meio da igreja para curar. Amém. Eu não vou para o meio da igreja só querendo perdão. Eu vou para o meio da igreja para perdoar. Eu não vou para o meio da igreja querendo amor. Eu vou para o meio da igreja amar. Então, nesse ponto, nós nos posicionamos como sacerdotes. Porque, às vezes, a gente tem que amar sem ser amado, como dizem as pessoas aí, né? A gente não pode responder com a força das dores das feridas que nós fomos feridos. A nossa resposta, ela nunca pode vir nesse mesmo patamar, não pode vir nessa mesma força. Eu vou responder, por exemplo, uma agressão com a mesma agressão. Então, como sacerdote, eu tenho que buscar os fundamentos, na verdade, os fundamentos espirituais da palavra, aí vem. E esses fundamentos são muito duros, às vezes. Porque quando a gente fala de amor, a gente acha que a gente fala de sentimento. Amor não é sentimento nunca. Amor é mandamento. O Senhor manda, ordena, determina que nós amemos nosso inimigo. Então, a gente tem que se despir, é isso que eu vejo essa questão dessa reestruturação, se levante, a partir do momento que eu entendo esse princípio bíblico, eu vou para dentro da igreja amar os que me apedrejam. Porque eu sei que isso é um mandamento. Então, aí eu posso encarar qualquer coisa. Eu posso encarar a igreja como corpo no mundo, como que eu posso encarar também a igreja local, que é uma congregação local de celebração. Então, na verdade, quando a gente entende essa maturidade sacerdotal masculina, não é que a gente não vai se ferir. Eu estava falando aqui, por exemplo, de pessoas que expressam seu discurso hoje, justificando sua ausência da igreja, por feridas, por resposta a feridas que foram feridas dentro da igreja. Não, eu não posso responder minha ferida com ferida. Ah, pastor, mas eu larguei a igreja, eu não larguei a Cristo. Não existe, a gente não vai discutir aqui quem veio primeiro o ovo da galinha, que não é o caso. Mas essa questão é muito clássica dentro dessa série de atendimentos que a gente faz de homens adultos fragilizados, que eles têm que entender que é responsabilidade deles de levantar esse cajado dentro da igreja. Então, se eu fui ferido dentro da igreja, eu não vou responder com a mesma forma das minhas feridas. Eu vou lá, através da minha posição espiritual, em oração, em busca de Jesus, em adoração ao Senhor, refletindo na glória do Senhor na minha vida, eu vou lá para dentro da igreja perdoar, ser sacerdote e curar a igreja. Eu tenho uma responsabilidade com a igreja, eu só quero que a igreja se responsabilize com a igreja. E é esse o ponto máximo da gente ver uma geração de homens que apenas querem. Na verdade, não é só geração de homens e mulheres, pessoas aí que só querem o dadá, né? É o espírito da sanguessuga. Só quer saber o que a igreja pode dar para ele. Aí, quando se fere com pessoas, acha que essas pessoas que os feriram representam a igreja como um todo. E não é.
a igreja é uma entidade santa, eterna, e que foi constituída para a glória do Senhor. Só que ela está formada de pessoas que falham. E aí que a gente tem que entender essa maturidade. Por isso eu preciso ser um sacerdote. Se um filho me distrata, eu não lanço para fora de casa. Eu cuido dele também. Por exemplo, se nós somos pais, né, de uma geração, eu não vou deixar a minha casa por causa de problemas com meu filho. Eu vou cuidar do meu filho, eu vou educar meu filho e corrigi-lo. Da mesma forma dentro da igreja. Então essa hombridade, esse ímpeto tá em falta. A gente precisa reestruturar isso. Mas aí a chave, eu creio que é toda essa. É restabelecer os princípios sacerdotais através da palavra. Através da palavra verdadeira. A senhora falou da Torá, e eu amo a Torá. Há muitos anos a gente estuda a Torá. E quando a gente, por exemplo, a gente trabalhou muito em libertação. Quando eu descobri a Torá, assim, a Torá como uma bênção para a igreja, né? Que a gente descobre, a gente pensa que a Torá é um bicho, né? Que a gente tem que morrer, que já está podre, a gente tem que enterrar logo antes que cheire mal. Não é nada disso. A Torá é uma bênção. A Torá é a luz, é a luz sobre a qual a igreja, porque a Torá é o próprio Cristo. Né? A Torá, a palavra é o próprio Cristo. Então, o que acontece? Então, é a fundamentação da igreja. Quando eu comecei a estudar a Torá, eu olhei assim, eu comecei a estudar sobre uma visão de libertação. Eu comecei a olhar o que os sacerdotes faziam, os princípios da Torá. Eu falei assim, gente, a libertação está toda aqui. Os princípios já estão lançados. A gente não está inventando moda. Quando a senhora fala aí, não, vou amarrar um trono, vou cancelar a operação, vou cortar uma frequência. Gente, está tudo isso dentro da lei. Lógico que, às vezes, a gente tem que entender isso em maturidade, mas esses princípios precisam ser restabelecidos. Por exemplo, as pessoas querem ir para a igreja e querem viver uma vida segundo os seus próprios interesses, segundo sua própria conveniência. E, às vezes, quando são corrigidos, não aguentam ser corrigidos, aí são feridos. Aí, quando você vai lá no princípio da Torá, você entende que toda correção, ela precisa ser aceita e ela precisa ser vista como uma bênção. A partir daí, você vai crescer. Você vai usar a correção, mesmo que às vezes seja uma correção injusta, mas você vai usar a correção para aprender. E você vai glorificar a Deus por conta desses princípios. Então, apóstolo, a questão toda está nesse sustento que os princípios bíblicos vão dar para os homens. Fazendo eles encararem o sacerdócio dele, ir para a briga mesmo, falar assim, não, eu estou dentro da igreja, não abro mão da igreja, eu quero fazer parte dessa igreja, mas ser coluna também dentro dessa igreja. Não, a coluna da minha igreja não pode ser o meu círculo de oração. A coluna da igreja tem que ser toda a comunidade que ora junta. E o sacerdote, desde dentro da casa dele, está levantando o cajado de oração. Para depois levantar dentro da igreja. Sim. Aí a igreja vai crescer em maturidade. E os homens vão poder se emancipar, voltar a exercer o que eles já deveriam estar exercendo. E curar a noiva. Porque o mais interessante e a realidade mais fundamental e mais importante que a gente quer obter em cima disso tudo é a cura da noiva. É a restauração da noiva de Cristo. A noiva que às vezes sofre porque nós somos um espelho embaçado que as pessoas olham a noiva. Né? E, na verdade, a noiva ela precisa ser restaurada. Então, apóstolo, na verdade, quando a gente fala dessa preservação do ministério masculino, desse levante, essa restauração do ministério masculino, a gente entende isso em maturidade.
que os homens também têm que crescer em maturidade, voltar à maturidade. Com certeza. Hoje se fala em crise de síndrome de Peter Pan, ou seja, homens que não querem crescer, que querem permanecer crianças, para continuar brincando, só que com a vida, tanto a vida espiritual, quanto o sacerdócio, e quanto a nossa vida física, a gente não pode brincar. Então a gente tem que crescer em graça e conhecimento, aí vem a graça e o conhecimento junto, para nós atingirmos essa maturidade que vai restaurar o nosso sacerdócio com responsabilidade para trazer essa restauração para a noiva. Então, temos que falar de santidade, temos que falar de oração, temos que falar de jejum, temos que falar de busca, temos que falar de todos os princípios, temos que lançar isso mesmo para a igreja, para entender que isso é uma responsabilidade nossa. Eu não tenho que trazer ninguém de fora, lógico, é muito bom a gente ouvir pessoas de fora, mas eu não preciso chamar ninguém de fora para começar a falar de santidade na minha igreja. Com certeza. A primeira responsabilidade é minha. O que vem de fora é a cereja do bolo. Né? Agora, eu não preciso, de maneira nenhuma, chamar ninguém de fora para falar de oração, de vida de oração na igreja. Eu tenho que ser o primeiro a viver uma vida de oração, jejum e busca, para depois falar na minha igreja, e se eu chamar alguém de fora para falar sobre vida de oração, é a cereja do bolo. Amém. É o complemento. Então, apóstolo, nós precisamos voltar a esse nível de maturidade. Amém. Que vem mesmo, e eu acho que a senhora trouxe a chave aí da nossa ministração hoje, que vem aí debaixo desse restabelecimento dos princípios. Amém. Glória a Deus. Eu creio também. Eu creio mesmo. Você falou mesmo algo muito pontual, a questão de não precisar trazer ninguém de fora. Teve um momento que você falou de celebridade também. Isso é um fato, né? A gente tem a questão da honra, que é diferente da bajulação, da idolatria, que a igreja é muito babilônica. Você falou de celebridade, e eu concordo totalmente. Hoje em dia, a nossa geração, ela focou muito, vou trazer fulano para fazer um movimento, para atrair gente e tal, mas a igreja, ela continua doente, a igreja local, né? A igreja local que tem um costume de fazer isso. Ela não tem uma vida, chama a falar de oração, mas não tem vida de oração. Hoje em dia não faz mais quase vigília, eu sou do tempo das vigílias, meio que você falou também, de ficar orando ajoelhado. Eu oro muito andando. Agora, quando é adoração, eu acredito que oração de guerra, eu fico andando. Mas adoração, você se ajoelha, se prostra, põe a cara no pó. Mas tem muito essa movimentação mesmo de celebridade, né? De você trazer gente fora para falar de coisas que você tem que ser o primeiro. Eu acredito nisso. Não é que a gente não vai trazer ninguém de fora. A gente mesmo está aqui já organizando para abril, final de abril ou mais, já fazer a nossa escola aqui em Curitiba, na nossa missão, que a gente não chama igreja, mas no nosso local aqui. Né? Eu já até conversei com o pastor Josiane, a gente já está pensando e vendo. Mas porque a gente reconhece na vida dos irmãos que eles têm também algo em comum conosco, né? Que eles também são, o que você falou, são referenciais, são pessoas que, né, que a gente quer estar junto, que a gente quer trazer para aprender com eles, né? Você, pastora Josiane, você já falou, apóstolo Ricardo, tantos outros aí, né, da nossa nação e de fora da nação. Então, mas a gente realmente tem que ser um referencial, o primeiro exemplo, né, disso. Eu vou abrir aqui os comentários para se alguém tiver alguma pergunta aqui, para já, né, para você estar respondendo, ou então para a gente já estar orando, né, se alguém quiser perguntar, o tema do pastor Joelson é crise sacerdotal masculina. Então, ele está trazendo essa questão, né, da liderança, dos homens dentro da igreja. Isso ele está falando, a gente está comentando a respeito disso.
Mesmo que a gente falou de outras coisas, mas o foco é esse, né? O foco é esse aí. Então, se você quiser, você que é homem que está acompanhando aqui a nossa live, você pode ter liberdade de perguntar, tá bom? Se não, o pastor Joel está com a palavra aí para trazer entendimento para nós. Amém. Não tem nenhuma pergunta, posicionamento mais, não. Mas amém. Mas, assim, apóstolo, eu creio que está mais que na hora. Na verdade, existe a palavra aqui da Lloyd aqui fala sobre o movimento feminista, né? Então, assim, o movimento feminista, na verdade, o movimento feminista é uma corrupção, né? A gente acabamos de entender isso, tá com base em princípios comunistas, né? Que tentam derrubar a influência da influência da família, a formação da família, né? E eu creio muito nisso. Por exemplo, assim, eu sou enfermeiro por profissão. E como enfermeiro, já há algum tempo, eu percebi que muitas das coisas, por exemplo, que nós fazíamos antigamente, nós deixamos de fazer porque não gostávamos de fazer e acabou aparecendo outra profissão para fazer. E com isso gerou um certo problema, porque às vezes a gente precisava fazer o procedimento, mas tinha que esperar o outro profissional, mas é um procedimento seu. Entendeu? E, na verdade, acontece isso muito dentro da igreja. Se o homem não toma conta, aliás, eu não estou falando só do homem, se a igreja não se posicionar, aí não é um entendimento só do homem, mas um entendimento das mulheres também, de cada um fluir no seu. Não que as mulheres vão se atrofiar esperando os homens avançar, não, você tem que continuar avançando. Mas voltar a sua oração para orar também para um ressurgimento do ministério masculino, para um levante do ministério masculino, e elas poderem priorizar isso no seu momento de oração. Então a gente não pode institucionalizar a fraqueza dos homens. A gente tem que trazer a fraqueza dos homens para baixo do tapete e falar assim, isso aí é coisa do passado, a gente não pode... A gente tem que jogar isso na lixeira e temos que voltar para os princípios. Porque se a igreja nasceu, ela nasceu debaixo de oração. E às vezes, por exemplo, nós temos muitas pessoas que começam igrejas, por exemplo, homens, até sacerdotes, que começam a igreja, oram, e começam a igreja. Daqui a pouco assume a sua posição de fama e para de orar. Né? E para de orar. Então, o que acontece? Então, a gente não pode relaxar com esse sacerdócio, não pode deformar esse sacerdócio masculino. Hoje, a gente precisa cada vez mais falar, bater na tecla, buscar mais pessoas, incentivar principalmente aqueles sacerdotes que estão se levantando, buscar pais, mas também buscar filhos. Né? Filhos que estejam atentos. Eu amo, apóstolo, quando eu vejo, a gente atende pastores aí do Brasil, fora do Brasil, e às vezes a pessoa começa comigo aqui, nos primeiros momentos, quebrado, magoado, entristecido, fragilizado, e aí a gente vai orando junto, conversando junto, daqui a pouco o cara está rompendo, o cara já está mandando, o cara já está assim, coordenando, já tá levantando o cajado mesmo e sendo sacerdote. Eu falo assim, aí eu fico feliz com isso. Eu fico alegre quando existe essa cura dentro do sacerdote. Às vezes, por exemplo, a maior parte dos homens que me procuram, principalmente pastores e líderes, o questionamento deles, inicial, eu não sei o que fazer. Aí a gente vai dando direção. Não, siga aqui, ora aqui, vai nesse termo, busca isso, reúne a família, ora junto, não sei o quê, vai andando, e quando eles obedecem verdadeiramente, eles aceitam essa paternidade, a gente vê resultado muito bom. Por isso, eu creio que chegou a hora da gente levantar aí uma geração de homens verdadeiramente verdadeiros sacerdotes, né, dentro da igreja. Não as pessoas apenas
para olhar para o tempo passar e ver as coisas acontecer, não, mas serem verdadeiros sacerdotes de casa. Dentro da sua família, dentro de casa, de si próprios, né? Entender que tem que cuidar da sua própria vida, Verdade. da sua família e depois cuidar da igreja. Né? Sem ânsia de posição, sem querer buscar posição, sem querer buscar o rompante do chamado, a ponta lá na situação. Eu acho que chega uma certa hora que Deus, como a própria palavra fala, né? O Senhor, tudo que nós trazemos em segredo com Deus, no secreto com Deus, Deus revela no público. Amém. Então, se nós estamos em secreto, nós homens, estamos no secreto com Deus, o Senhor vai nos honrar em público também. Amém. Verdade. Então, a honra é um resultado daquilo que nós trazemos como essência nossa. Hoje é muito comum que as igrejas não tem um casal de pastores que as pastoras assumem, adoecem, até morrem, enquanto o homem bonitão está lá quietinho esperando alguma coisa acontecer. E a gente tem que parar com isso e entender que cada um ele tem sua função no reino e a gente tem que respeitar isso. Amém. A gente tem que entender essa movimentação. Amém. Por isso, apóstolo, eu quero deixar essa mensagem para vocês, para que todos os irmãos que estão conosco, os que vão assistir ainda, nós precisamos retomar a nossa posição de uma forma franca, entender, discutir mesmo o assunto, buscar verdadeiro entendimento, entender, reconhecer nossas falhas, reconhecer nossas fragilidades, reconhecer que nós não somos essa Coca-Cola toda que a gente pensa. Você falou tudo. É o que o Leme está falando. A maioria da igreja não ensina sacerdote, ensina a busca de bênção e prosperidade. Infelizmente, a gente convive muito com esse, que não é nem um resquício ainda, mas é uma mentalidade babilônica muito forte da questão do dinheiro que veio para a nossa nação. Agora que a gente está vendo uns sacerdotes se levantando, falando isso que o pastor Joel está falando, alinhando homens para ser sacerdote da sua casa, da sua família, depois sua igreja. O sacerdócio, ele não é só casa e igreja, ele é profissional no seu trabalho, nas 7 áreas de influência. O sacerdócio, ele é real, né? Então, nós somos uma nação de reis e sacerdotes. Então, tudo isso tem a ver com entender o que é tabernáculo, o que é o sacerdócio. Tem que ter uma aula sobre tabernáculo, sobre sacerdócio, porque a maioria realmente não entende. Então, é isso que ele está explicando aqui. É isso que ele está falando realmente de voltar aos princípios para poder alinhar isso tudo aí, né? Infelizmente, a gente ainda... E as pessoas buscam esse tipo de culto de bênção e prosperidade. Venha que você vai ser abençoada na nossa nação. Infelizmente, a gente ainda tem isso, mas a gente está vendo homens e mulheres se levantar também com uma palavra diferente, tocando uma trombeta diferente, falando coisas diferentes para tirar a igreja da Babilônia e alinhar com o evangelho do reino, né? É isso que a gente está procurando ser essa voz aí. Aí qual é essa voz, né? A gente aqui do CTG é essa voz também, apóstolo Léo, tantos outros na nação. A gente vê homens e mulheres de Deus aí sendo essa voz falando de reino, né? Procurando ver o reino, né? É isso que a gente está procurando ser. Amém? Amém. E também a gente já vai querer também ir para o Shabat. Amém. Shabbat Shalom para você, querido. Ele vai sair. Amém. Nós também já estamos ali com as nossas velas de Shabat acesa, né? Para podermos também... Amém. Deus abençoe, então, apóstolo. Obrigado, tá certo? Nós estamos aí para servir e orando pelos nossos homens, né? Para que a gente possa... pastor, eu estou falando com o irmão que vai sair, mas você pode orar. Você pode orar ainda, você vai orar e nos abençoar, ativar o sacerdote. Não, o irmãozinho falou que ele vai sair por causa do Shabat, mas... tá bom. Amém. Não. Mas o que acontece é que nós precisamos orar, trazer esses homens mesmo, né?
Sim, Às vezes, nem que tem que trazer no colo por um tempo, né? Mas ensinar os homens a andar novamente. verdade. Amém. É Né? isso A mesmo. gente tem que entender que nós precisamos de mulheres fortes na igreja, mas precisamos de homens fortes também. Amém, com certeza. Precisamos de homens verdadeiramente fortes. A gente não Sim. pode apenas contar com o ministério sacerdotal feminino. Ele tem que Sim, entender que o sim. ministério sacerdotal masculino ele precisa ser forte, reforçado e valorizado dentro da igreja. Tá certo? Não com flores. Né? A gente não está aqui para dar flores para ninguém. Eu acho que essa questão de valorização, sem querer romantizar a coisa, sem querer entender mal a coisa, não é o que as pessoas estão dizendo que nós somos. Porque muitas pessoas estão querendo ir para a igreja para serem bajuladas, como a senhora falou, querendo ser exaltadas, querendo entrar aí numa posição em que vão verdadeiramente ser levantado nos ombros da igreja como salvador de pátria. Não é nada disso. Mas a gente trazer o entendimento que nós temos responsabilidade pela igreja. Essa responsabilidade é uma responsabilidade que depende da nossa autoridade como sacerdote. Amém. Porque o sacerdote, ele traz o que Deus, ele leva a Deus o que o povo, a oferta do povo, ele leva a Deus a adoração, ele tem que estar preparado também para modificar toda a estrutura, às vezes, organizacional. Eu vejo hoje as pessoas muito presas ao legalismo, essas questões de Babilônia, essas raízes babilônicas de entendimento, e muito presas ao legalismo, e por isso não conseguem avançar nisso. Amém. E continuam gerando e cada vez filhos mais fracos, né? A gente precisa gerar filhos fortes. Amém. E para isso a gente tem que ser duro. Infelizmente, a gente tem que ser duro. Homem, eu falo mesmo, os homens que andam comigo mais perto, os meus obreiros mais perto, eu ensino eles mesmo a andar na linha. Porque uma coisa eu sempre falo, nada melhor do que um caráter reconhecido, uma hombridade, e que eles sejam também reconhecidos por sua fidelidade e honra. Amém. 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 Então que Deus abençoe. Eu quero agradecer a senhora, agradecer a todos os nossos irmãos, e nós estamos aí para servir, precisando ajeitar aí. Tá bom? Sim. Então pode orar. Pode orar. Posso orar? Sim. Pelos irmãos ativando essas bênçãos aí. Então. Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor, em nome do teu filho amado Yeshua, nós apresentamos a tua noiva agora nas tuas mãos. Senhor, nós subimos pela cruz de Cristo, Senhor. Amém. E nos apresentamos diante do seu trono eterno, Senhor, pela autoridade que nos dá o sangue do Cordeiro. Senhor, entramos diante do trono de justiça essa noite, pedindo, Senhor, uma restauração, Senhor, da noiva. Pedindo, Senhor, que se levante no meio da igreja homens e mulheres que sejam verdadeiramente restaurados. Aleluia. Mas hoje, em nome de Jesus, eu apresento cada homem que está nessa live, todos aqueles que também, esposos, filhos, irmãos dessas nossas amadas que aqui estão. Que todos sejam tomados, Senhor, por uma restauração sacerdotal. Amém. Nós quebramos agora todas as influências malignas, Senhor. Sim, Senhor, que leva esses homens à imaturidade. Todas a oportunização dos espíritos de orfandade, dos espíritos de espírito de Moloque, Senhor, que tentam retirar do homem a semente fértil, para que eles sejam terra seca dentro da igreja. Senhor, nós queremos trazer, Senhor, uma nova roupagem para o ministério masculino. Amém. Homens que verdadeiramente se responsabilizam não somente pela palavra, mas também pela oração, pelo jejum, pela busca. Que sejam responsáveis espiritualmente por suas próprias vidas, mas também por suas famílias, sejam verdadeiras coberturas, tendas espirituais para suas esposas e filhos, protetores, guardadores,
tenham boa índole e um bom legado a deixar. Amém, Senhor, que Jesus. o caráter dos homens seja moldado agora pelo caráter de Cristo, Sim, Jesus. que não Sim. sentiu em maneira nenhuma, em ponto nenhum de sua jornada, Sim, mas meu foi Deus. até o final, até morrer com morte de cruz. Aleluia. Mas todos os homens, eles possam levantar esse cajado sacerdotal Amém. para a restauração da sua noiva. Eu- Senhor, que nós sejamos, Senhor, levados por ventos de doutrinas Sim. e nem frágeis como os galhos secos, Verdade. mas que nós sejamos, Senhor, como plantas, a Deus, plantadas em terra fértil, Senhor, sobre rochas, para que, Senhor, demos os nossos frutos no tempo certo. Senhor, eu declaro, Senhor, essa manifestação de frutos sobre os homens dessa nação. Senhor, e os homens de outras nações, Senhor, que buscam ao Senhor, que o sacerdócio masculino, Senhor, venha verdadeiramente manifestar Amém. frutos. Senhor, frutos que vão alimentar povos, que vão alimentar nações. Amém. Senhor, que cada igreja seja restaurada, cada pai, cada filho seja restaurado nesse momento. Senhor, que hajam pais, e cada vez mais pais nessa nação. Amém. Senhor, que o Senhor continue levantando homens, sacerdotes poderosos, Senhor, para ensinar essa nação. Mas também traz, Senhor, uma unção de obediência sobre os filhos, para que eles possam, Senhor, aceitar a correção, aceitar, Senhor, mesmo com dor, Senhor. Senhor, o tratamento do Senhor nesse tempo difícil. Por isso, em nome de Jesus, eu apresento, Senhor, os homens dessa nação e de todas as nações a qual a sua noiva está. Senhor, que o Senhor venha trazer coragem, virilidade, Senhor, fertilidade para os nossos homens. Senhor, e que todos eles, Senhor, sejam prósperos, sejam verdadeiramente pais de filhos. E o Senhor venha capacitá-los com a tua palavra, com a unção dos Espíritos, dos sete Espíritos de Deus. Amém. Sejam tocados pelo fogo dos sete Espíritos de Deus, para que possam, Senhor, ser cheios da unção do Senhor e da sua sabedoria e do seu temor. Senhor, que a tua graça venha estar sobre nós. Senhor, nós decretamos, Senhor, um fim, Senhor, de todo esse legado histórico. Nós rejeitamos, Senhor, toda essa história maldita, Senhor, de orfandade no seio da tua noiva. Nós decretamos o final, que essas páginas sejam arrancadas, como se nunca tivessem sido escritas. Amém. E que a nossa história seja restaurada pelo Senhor e pelo sangue do Cordeiro, que nos mostra um novo e vivo caminho em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, nós restauramos o sacerdócio masculino nas igrejas e restauramos para o bem e para a cura da noiva, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Pai, nós rendemos essa live a Ti. Passamos todos os nossos irmãos que estão conosco, Pai, rendendo diante do trono do Cordeiro vivo. Nós declaramos, Senhor, que nada será roubado de todos os nossos irmãos que estão assistindo essa live. Passamos pelos 7 chifres do Cordeiro, rendemos pelos 7 olhos do Cordeiro e passamos pelas 7 chamas do Cordeiro vivo nesse Shabat. Que cada família, cada sacerdote sejam envolvidos pela tua shalom, Senhor. E nós rendemos essa live para Ti, declarando que todo lixo é queimado. Senhor, que todo ensino, todo espírito antagônico é queimado, Senhor, que não vai haver roubo nenhum, mas que eles serão edificados por essa palavra, Senhor. Restaurados, cada homem e cada mulher que está ouvindo. Senhor, em nome de Jesus, nós rendemos, passamos, Senhor, declarando que são purificados, somos purificados de toda iniquidade. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém, queridos. Shabbat Shalom a todos. Obrigado, pastor Joelcio, pelo privilégio de estar aqui conosco nesse tempo que você trouxe, né, essa questão da crise sacerdotal. Que o Senhor abençoe você, pastor Ajos, no ministério, ali no Zoe agora, né? Nesse novo tempo, né, com essa casa, né, aí de paternidade, com essa casa apostólica, que Deus
prospere. Espero em breve a gente estar junto por aí, em algum lugar, no presencial, em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos. Eu que agradeço, que Deus abençoe a todos. Shalom. Amém. Shalom, shalom.